Quero cumprimentar mais uma vez todos os nossos irmãos amados, né? Os nossos queridos ouvintes, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Hoje eu quero meditar com vocês aqui em Mateus, palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração agora pela manhã, Mateus capítulo de número 8, versículo de número 5 adiante, que vai falar sobre o centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado já em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Pois Jesus também: eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como esse creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Vemos aqui, né, um centurião, um homem, né, com uma certa influência ali, né, mas que, como qualquer ser humano, que pode ter qualquer tipo de influência aqui na Terra, pode ser, né, qualquer tipo de autoridade aqui na Terra. Um dia, né, pode haver uma situação em sua vida que esteja fora ao seu controle. E esse centurião encontrou-se nessa situação quando ele viu ali, né, que na sua casa o seu criado estava ali numa situação, né, que ele não podia resolver. A palavra do Senhor nos diz que ele estava paralítico e violentamente atormentado. Mas vemos aqui que esse centurião, ele encontrou com Jesus, e a palavra diz que ele imediatamente rogou-lhe, ou seja, ele clamou ali para o Senhor Jesus, né, que Jesus fizesse alguma coisa ali para aquele seu criado. E a palavra do Senhor diz que Jesus disse para ele: eu vou lá e vou dar saúde. Só que nós vemos aqui então a fé desse centurião, no momento que ele diz, a fé e a humildade desse centurião. Porque ainda que ele fosse um homem ali com um certo tipo de influência, com um certo tipo de autoridade, era um homem importante ali, ele olha para Jesus e fala: Senhor, eu não sou digno que entra debaixo do meu telhado, eu não sou digno que entra dentro da minha casa. Mas se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu criado sarará. A humildade desse homem que foi destacada nesse texto, porque ele reconheceu que sem Jesus ele não era nada, que a situação que ele estava vivendo naquele momento tinha fugido do seu controle, que ele não podia fazer nada, mas que Jesus poderia fazer alguma coisa para ele. Assim também é cada um de nós. O Senhor, ele olha muito a humildade do nosso coração, porque às vezes nós queremos pedir alguma coisa para Deus, mas nós entramos com arrogância diante da presença desse Deus santo e puro, que quer que nós sejamos humildes diante da presença dele, porque aqui esse texto demonstra que não importa a influência do ser humano sobre as suas autoridades terrenas aqui, não importa, né, quem nós somos aqui nessa terra, qual é o seu cargo na sua empresa, qual que é a autoridade que você exerce na sua mão aqui, né, nessa vida aqui humana na terra, mas que para chegar aos pés de Jesus, para pedir alguma coisa, tem que chegar com humildade, tem que chegar reconhecendo que a autoridade e o poder está totalmente nas mãos do Senhor Jesus, tem que chegar reconhecendo que sem Jesus nós não somos nada. Temos que chegar reconhecendo que o Senhor Deus, ele exerce todas as autoridades terrenas aqui desta terra. E que para ele, cada um de nós aqui, somos apenas pó, somos apenas vasos de barro nas mãos do Senhor, somos apenas, né, criação sua, mas que todo o poder ainda está nas mãos dele. A situação desse criado aqui
era uma situação onde ele estava enfermo e violentamente atormentado. Esse centurião reconheceu que ainda que ele mandasse, que ele tinha ali autoridade sobre ali o soldado dele, né, que ele ordenava e eles obedeciam, ele entendeu que a única autoridade para repreender a enfermidade e para repreender, né, espíritos malignos de tormento, espíritos malignos que entram na vida do homem, né, para tirar ali o natural da vida do homem, né, era apenas o Senhor Jesus que tinha poder de ordenar que eles fossem embora. E ele disse para o Senhor, Senhor, fala apenas uma palavra, porque eu tenho homens aqui que eu ordeno e eles obedecem, mas a autoridade sobre essa enfermidade e sobre esse espírito que está atormentando é apenas o Senhor. Mas o Senhor não precisa nem ir lá, se o Senhor disser uma palavra aqui, eu sei que ali aquela enfermidade vai embora. E eu pergunto para você como você tem chegado aos pés do Senhor Jesus, como que você tem se dirigido quando você tem uma petição para fazer do Senhor Jesus? Será que você tem exercido a sua fé como esse centurião aqui exerceu ali naquele dia? Ou será que você tem chegado aos pés do Senhor Jesus achando que o que você vai exercer alguma pressão sobre aquilo que você quer que o Senhor faça sobre a sua vida? Mas eu quero dizer para você que não, que você tem que chegar aos pés do Senhor Jesus com fé, mas com o coração quebrantado e contrito, reconhecendo que nós não somos nada, que nós precisamos do poder do Senhor Deus, reconhecendo a autoridade e o poder divino que a Ele foi dado, reconhecendo que todas as situações ainda estão debaixo, né, da sua autoridade, estão debaixo do seu controle. E aqui vemos o Senhor olhou para esse centurião e falou assim, né? Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Né? A fé desse centurião aqui, ela foi muito grande, mas a humildade também que ele demonstrou ali, quando ele encontrou com Jesus, também foi muito importante. É essa mensagem que eu quero deixar para você nesse dia de hoje. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei qual situação que fugiu, né, do seu controle na sua vida, mas eu quero dizer para você, chegue aos pés do Senhor Jesus, rogue, né, ao Senhor Jesus, mas com o coração quebrantado, com o coração humilde, reconhecendo que nem tudo nós conseguimos controlar, né, nas nossas mãos, nós não temos, né, solução para todos os nossos problemas, mas existe um Deus que ele tem o controle sobre todas as coisas, existe um Deus que, para ele resolver as nossas situações, os nossos problemas, não precisa ele fazer muita coisa, não, é apenas uma palavra, é apenas uma ordenança, é apenas ele decidir fazer que ele resolve todos os nossos problemas. Essa é a mensagem que eu deixo para você nesse dia de hoje e que você venha meditar nessa passagem e ser grandemente edificado mais uma vez em nome do Senhor Jesus.